Boa noite, gente linda. É o meu desejo que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos um pequeno trecho do Evangelho de Mateus. Na verdade, eu estou dando seguimento já há 2 semanas atrás, duas gravações atrás, que nós trouxemos sobre o modo de falar. Lembra? Que a gente apresentou Tiago falando que seja tardio para falar, tardio para se irar. E hoje eu tive uma vontade de dar um segmento sobre a forma de falar. Então nós vamos em Mateus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5. Logo ali no princípio, né, que é o capítulo 5, é o primeiro do Sermão da Montanha, onde Jesus ele está aqui comentando sobre aquela belíssima passagem do cumprimento da lei e dos profetas, e ele vem colocar: não cometerás adultério, não fazer isso, não fazer aquilo, seguindo ali as leis de Moisés e os profetas. E ele chega nesse trecho aqui, onde ele vai falar sobre o modo de falar. É um versículo pequenininho, escuta. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. O que Jesus quis dizer? Para a gente parar com essa mania, essa moda de dizer, não sei, eu acho que é, eu penso que deve ser assim, mas eu não tenho certeza. Então, nós procuramos um caminho do meio para nos livrarmos do sim e também nos livrarmos do não. Isso é muito perigoso, porque nós deixamos dúvida no interior das pessoas a respeito da nossa resposta. É sim ou não. Então, quando alguém se dirigir a nós fazendo uma pergunta, seja ela qual for, ou pedir um conselho, pedir alguma orientação, se a gente não tiver condição de dar, seja sincero: fulano, eu não conheço esse assunto, eu não posso falar disso com você por falta de conhecimento, por falta de estudo, e não devo, é um não. Mas eu vou procurar uma pessoa que pode te ouvir, ou eu vou estudar o assunto. Porque quando Jesus encerra esse versículo dizendo, essa fala, né? Porque Jesus não separou nada em versículo, depois os tradutores é que o fizeram. Quando ele fala que o que passa disto é de procedência maligna, o que Jesus está querendo dizer? Que nós vivemos cercados, como nos diz Paulo, por uma nuvem de testemunhas. Testemunhas invisíveis, assim, de testemunha. Então, quando ele vem colocar para a gente a respeito desse maligno, é porque tem sempre uma influência em nossa mente para que a gente desvie do assunto, para que a gente fique mal com aquela pessoa, ou que a gente dê um conselho errado, ou que a gente se negue a ajudar aquela pessoa. É do maligno. Essa coisa de ficar nesse caminho do meio e também ficar daquele outro lado da balança, né? É muito perigoso isso quando a gente fica sem decidir. Jesus aqui está nos ensinando a decidir. Jesus aqui está nos ensinando a tomar uma atitude. Esse pensamento é meu, essa resposta é minha. Se eu posso, é sim. Se eu não posso, é não. Então, esse procedência maligna ou do maligno são as influências que nós temos. E muitas vezes
não é influência nossa, é daquela pessoa que veio nos procurar. E a gente tem que levar em conta também que às vezes existem perguntas capciosas para nos armar, né? Uma cilada, colocar uma armadilha no nosso caminho. Ainda mais pessoas que chamam atenção na tribuna, diretores, dirigentes de movimento religioso, causa muita inveja. Então, assim, nós ainda temos entre nós o resquício dos escribas e fariseus, querer fazer, vamos falar aí na gíria moderna, uma pegadinha com o outro. Então, o que ele coloca sobre o maligno é que pode estar havendo ali uma armadilha para nos pegar. A Regina falou isso. Isso aconteceu muito comigo no movimento espírita. Regina falou isso, Regina falou aquilo. Então, quando Jesus se coloca à disposição lá na montanha, que foi o primeiro estudo que nós fizemos a esse respeito, ele se coloca numa situação altiva, e não de dúvida daquilo que ele falou, porque ele tinha uma multidão toda sequiosa para ouvir as palavras dele. Então ele tinha que ser muito altivo, ele tinha que ser muito preciso, ele tinha que ser muito objetivo naquilo, porque afinal de contas a boa nova estava na mão dele. O Pai confiou nele. Imagina se ele fica com um pensamento dúbio. Imagina. Então, a dualidade, ela é muito difícil. Esses dois caminhos, né, o sim e o não, ele é muito difícil para a gente definir, muitas vezes, a nossa missão. Porque missão não é só aquele pastor que está na igreja. Missão não é só do presbítero. A missão não é só do dirigente do centro espírita ou o bispo da igreja católica. Todos nós temos uma missão. É um filho que chega para conversar, um neto, é o marido, é a esposa, é aquele amigo do peito, é nosso vizinho do lado. E até mesmo pessoas não tão amigas. Muitas vezes elas querem nos testar. Então, Jesus está nos ensinando a ser objetivo na palavra. Assim como Tiago diz, tardio para falar, né? Tardio para se irar, pronto para ouvir. Ele inicia o versículo assim. Se nós estamos prontos para ouvir, como é que a gente vai dizer para aquela pessoa, eu acho, mas eu não tenho certeza, fulano falou, né? Existe muita situação do ensinamento empírico. O que é o ensinamento empírico? É quando a gente não vai lá procurar nos livros, nos conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, para a gente poder responder aquela pergunta. Quando Tiago diz, não sejais mestres da palavra, se não tem condição para fazer, não faça. Então, seja o seu falar, sim, sim e não, não. Outro exemplo disso que a gente tem, eu acho até que eu já trouxe esse estudo. É uma belíssima carta que Jesus envia a uma das igrejas. Quando ele diz, não sejais morno, seja frio ou quente, porque se você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, eu vou te jogar fora, porque você está morno no seu saber. Sim, sim e não, não é estar frio ou estar quente. Ter certeza daquilo que vai responder. Muitas vezes é preferível o silêncio. Ouve o outro primeiro. Ouvidos de ouvir, que nós comentamos da última vez. Porque quando ele vai falando, ele mesmo talvez ache a resposta para aquilo que ele está buscando. Mas seja objetivo. Sim, sim, não, não.
Mas não é só na palavra, não, tá? Também nas atitudes do dia a dia. Quando um filho, criança, perguntar alguma coisa, muito ruim falar, não sei não, pergunta para o seu pai. Vai lá e pergunta para sua mãe. Ah, não sei isso não. Ah, para com isso, menino, deixa isso para lá, faz isso não. Diz para ele, sabe? A mãe, o pai, eu não sei te responder, mas eu vou buscar essa resposta para te dar. Agora eu não sei te responder. Ou então, senta aqui, eu sei te responder, nós vamos conversar agora sobre esse assunto, tá bem? Então, isso é ser objetivo. E muitas vezes, quando a gente fica com essa questão dúbia dessa resposta, a gente também começa a dizer impropérios, começa a dizer coisas que não era para dizer, entrar em discussão, falar da gente, né? E quanto a isso, tem aquele velho caso do Chico Xavier. Havia um homem desesperado porque na casa dele estava cheio de discussão entre ele e a esposa. Os dois brigavam muito e ficavam discutindo, falando muito. Ele procurou Chico Xavier, foi pedir um conselho para o Chico. Chico, eu não sei mais o que eu faço, está um inferno na minha casa. Nós não podemos começar a conversar que lá vem discussão, lá vem briga e lá vem aborrecimento. Aí o Chico ouviu pacientemente, o homem contou sobre as discussões, aquela coisa toda, que o Chico era assim, a mãe da paciência, né? Aí o Chico falou, mas eu tenho um remédio que vai curar. O homem falou, existe remédio para briga, Chico? Ele falou, existe, eu tenho. Espera aí um pouquinho que eu vou lá buscar para você. Chico foi lá dentro, voltou com uma pequena garrafinha na mão, entregou para o homem e falou, tá aqui o remédio. O homem achou aquele esquisito, já logo quis duvidar, né? Porque as pessoas têm uma mania de achar que no meio espírita é tudo macumbaria, é magia negra, é trabalho feito. O homem vira para ele e fala, esse é o seu remédio. Você vai, toda vez que iniciar uma discussão entre vocês, qualquer que seja a discussão, você vai pegar uma colher e vai botar uma colher desse líquido na sua boca. Só que tem uma coisa, você não pode cuspir e nem engolir. Você vai ficar com essa colher de sopa, colher grande. Você vai ficar com essa colher desse líquido dentro da sua boca até cessar a discussão. Já ouviu falar naquela história de quando um não quer, dois não brigam? Então, você vai ficar em silêncio com esse líquido na boca. Quando cessar a discussão, aí você pode ir lá fora ou cuspir, ou se você quiser engolir. Gente, esse líquido era água. O Chico veio lá de dentro com uma garrafinha de água. Esse era o remédio. Enquanto ele estivesse com a colher de água na boca, ele não podia falar, porque senão ele ia cuspir aquela água toda. Meses depois, esse homem procurou o Chico, deu um abraço no Chico, falou, Chico, eu vim aqui para te agradecer, o remédio deu certinho. Eu pus água na boca, calei a minha boca, não podia falar, ela ficou sem graça de ficar falando sozinha, eu com uma vontade louca de falar, mas eu lembrei do seu conselho que eu não deveria engolir a água ou cuspir. Acabou a discussão. Obrigado, Chico. Fica aí então o nosso recado, seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é do maligno, é do mal, é das más influências. Ou então esse maligno pode estar dentro da gente mesmo, sabe? Aquela raiva ali naquele momento de estar tendo que responder aquilo ali, aquela ira dentro da gente, né? Que Jesus nos abençoe e um grande beijo no seu coração.